Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso querido espectador. Dependendo do horário que você nos assiste, se já é de manhã, se já é de tarde, se é um final de noite. Hoje nós falaremos sobre transplante e rejeição de órgãos. Então, para você que é curioso, assim como nós, gosta de aprender mais sobre o corpo humano, continua aí, se aconchega bem no sofá, na cadeira, pega aquela pipoca, aquele copo de suco e vem com a gente, que hoje a gente vai te ensinar sobre como acontece cada etapa desse processo. E nosso grupo, nosso trabalho é composto por Beatriz Lima, Gabriela Vital, Giovana Cozendei, Guilherme de Vasconcelos, Isabela Tostes, Isabela Botelho e Karen Miranda. Então se acomoda aí direitinho que nós vamos começar a nossa aula para a gente aprender juntos, de forma simplificada, como acontece esse transplante e rejeição imunológica dos órgãos. Então, adentrando um pouco mais nesse assunto, eu primeiro preciso te contextualizar, nosso espectador. Todos os anos, milhões de pessoas dependem de transplantes de órgãos para salvar suas vidas. Mas esse processo não é tão simples quanto parece ser. Você pode também estar se perguntando nesse momento, mas o que seria um transplante, afinal de contas? Um transplante é quando um órgão de um doador é colocado no corpo de uma pessoa que precisa de um novo. Aí sim vamos estar falando de um transplante. Esse procedimento salva muitas vidas em todo o mundo, seja de rins, fígado, coração, pulmões, mas a gente vai ver que esse processo vai envolver uns desafios invisíveis que a gente não consegue ver. Então, esses desafios invisíveis vai ser o que a gente vai chamar de sistema imunológico. Esse sistema imunológico ele está presente principalmente, como a gente vai debater aqui, dentro dos nossos vasos, a saber, artérias e veias. Então, esse sistema imunológico é uma defesa do corpo, protegendo a gente de invasores como vírus e bactérias. Quando algo estranho entra no corpo, ele reage para destruir esses invasores. Mas então, como que vai ser essa barreira? O que acontece quando o corpo recebe algo completamente estranho, como um órgão de outra pessoa? Para a gente entender como o sistema imunológico vai trabalhar como uma barreira no reconhecimento de um órgão transplantado, a gente precisa primeiro entender o que é um órgão. Um órgão, a grosso modo falando, é um conjunto de células, como se fossem pequenos pedacinhos. Cada pedacinho vai ter nele um antígeno, que é como se fosse uma identidade única para cada pessoa. Ou seja, em cada pedacinho vai estar falando, esse pedacinho pertence a tal pessoa. Quando o órgão ele é transplantado, os antígenos de um doador podem ser diferentes do seu receptor, da pessoa que vai receber esse órgão, fazendo com que todo o sistema imunológico reconheça esse órgão transplantado como algo estranho e assim tentar destruí-lo atacando. Esse ataque é o que nós vamos chamar de rejeição. E existem três tipos principais de rejeição, que é a rejeição hiperaguda, rejeição aguda e rejeição crônica. Na rejeição hiperaguda, ela ocorre imediatamente após o transplante, pois o sistema imunológico reconhece o órgão como estranho muito rapidamente, causando danos quase que instantâneos. Já na rejeição aguda, ele vai acontecer dentro de algumas semanas ou até meses após o transplante. Nisso, o sistema imunológico ele ataca gradualmente o órgão transplantado, o recebido. Na rejeição crônica, esse é um processo de longo prazo, onde o órgão vai sendo progressivamente danificado e muitas vezes isso ocorre ao longo de grandes anos. Vimos que o risco de rejeição ele acontece e ele é real, mas a gente consegue mitigar, de certa forma, esse risco, que é por meio de checagem de compatibilidade. Então, para reduzir esse risco, a compatibilidade entre o doador e o receptor é crucial. Testes de tipagem HLA verificam a semelhança entre o antígeno do doador e do receptor. Logo, quanto mais compatíveis forem os antígenos, quanto mais eles se parecerem, menores são as chances de ocorrer uma rejeição. Outra forma de evitar esse ataque por meio de rejeição é por meio de uso de medicamentos imunossupressores. Esses medicamentos ajudam a suprimir uma resposta imunológica, ou seja, ele vai impedir que ocorra essa resposta de rejeição, evitando então que o sistema imunológico ataque esse órgão transplantado. No entanto, essa supressão ela aumenta a vulnerabilidade de infecções e outros problemas. Ou seja, o sistema imunológico ele não vai atacar o órgão, mas também ele vai ser prejudicado na forma de te proteger. Por isso que, após o transplante, o acompanhamento médico é fundamental. Exames regulares e consultas permitem monitorar a função do órgão transplantado, detectar sinais precoces de rejeição e ajustar a medicação imunossupressora, garantindo que o paciente continue saudável. Mas não para por aí. A medicina continua a fazer avanços importantes no campo dos transplantes. As pesquisas em engenharia de órgãos, a saber, imunoterapia,
e o uso de órgãos artificiais estão abrindo novas possibilidades. Esses avanços podem aumentar as taxas de sucesso e minimizar os efeitos colaterais, como a rejeição que a gente trabalhou aqui, proporcionando assim novas esperanças para os pacientes. Por fim, os transplantes de órgãos vêm sendo fundamental para salvar vidas. Com o avanço da ciência e da medicina, a chance de sucesso continua a aumentar. Mas, para que tudo isso aconteça, a colaboração entre pacientes, médicos, pesquisadores e doadores é essencial. Juntos podemos continuar a transformar vidas e oferecer um futuro melhor para aqueles que precisam. Então, meu amigo espectador, te agradeço por até aqui estar conosco. Espero que tenha gostado dessa nossa aula e até a próxima se você quiser aprender mais e mais sobre medicina. Um abraço.